Olá, paz do Senhor, querido. Tudo bem com você? Graças a Deus, chegamos a mais um ADNews TV, cheio de notícias da Assembleia de Deus em Pernambuco e muita informação de qualidade para você. Nesta edição, a gente mostra mais uma reinauguração de templo. Dessa vez, a nossa equipe voltou ao bairro do Ibura, na zona sul do Recife, para mostrar o culto de gratidão a Deus pela ampliação da congregação UR5 Ibura. Em 2018, nós acompanhamos o avanço das obras e mostramos a expectativa dos irmãos para que a nova casa ficasse pronta. Aqui no ADNews TV, você também vai acompanhar o resumo de mais algumas editorias do jornal ADNews e também vai ficar sabendo dos eventos que movimentaram a IEDPE no Grande Recife, nos setores e até no campo missionário nas últimas semanas. Além disso, hoje é dia do espaço do colaborador e nós temos a participação de mais um colaborador do jornal ADNews falando sobre o texto que escreveu para a edição deste mês. Viu como o programa de hoje está cheio de coisa boa? Tudo isso você confere somente aqui no ADNews TV. Então chame todo mundo aí para acompanhar com você porque o ADNews já está no ar. Nesta edição, vamos começar com os destaques do jornal ADNews. De início, vamos falar sobre a editoria Teen, que este mês traz no título uma indagação comum a muitos adolescentes. Trabalhar? Fala sério. É o questionamento respondido com um texto que fala sobre o momento da escolha por uma profissão, algo muito importante durante os anos finais da adolescência. Ao ler, você vai se deparar com alguns exemplos de homens e mulheres citados na Bíblia que desenvolveram bem as suas atividades profissionais e chegaram até a assumir uma posição de destaque. O texto também traz conselhos para os adolescentes que estão às vésperas de ingressar no mercado de trabalho e precisam escolher uma profissão. Você precisa conferir. O trabalho missionário vem crescendo a cada dia e é muito bom poder ver essa obra dando bons frutos. E como sabemos que você gosta de acompanhar o desenvolvimento da missão transcultural, nós não poderíamos deixar de mencionar aqui nos destaques da editoria de Missões e Evangelismo, que nesse mês traz informações sobre o Congresso de Jovens realizado na cidade do Porto, lá em Portugal. Mostra-nos a tua glória foi o tema da festa, com base no texto do livro do Êxodo, capítulo 33 e versículo 18. Para mais detalhes, confira o jornal ADNews desse mês. Agora eu tenho uma boa notícia sobre o nosso programa para você que nos acompanha sempre, seja pela TV ou pela internet. É que o ADNews TV, que foi apresentado pela primeira vez em setembro de 2018, alcançou o segundo lugar entre os programas mais assistidos no canal da Rede Brasil no YouTube. Uma conquista que só é possível porque você acompanha o nosso trabalho todas as semanas. A você, muito obrigado. E quem já leu o texto da editoria Connect descobriu alguns detalhes sobre a produção do nosso programa. Se você ainda não sabe, vá correndo ler o texto na editoria Connect, na página 9. E como falamos sobre o jornal ADNews, vamos direto para o espaço do colaborador. Neste quadro, o texto publicado no jornal é apresentado pelo colaborador que o escreveu. Hoje, quem participa do nosso programa é o evangelista Jaziel Marques. A paz do Senhor Jesus. Na edição do ADNews deste mês, estamos falando sobre a divindade de Jesus. Quem é Jesus? Durante a história da igreja, muitos têm questionado, indagado, na verdade, desde a encarnação de Jesus, que os homens tentam descobrir qual é a verdadeira identidade de Jesus. Mas a Bíblia Sagrada é clara, é precisa, e nos mostra que Jesus, ele é Deus. A Bíblia Sagrada, principalmente no Evangelho escrito por João, vai nos afirmar que Jesus, ele possui as duas naturezas. Ele era 100% homem e 100% Deus. As profecias sagradas já apontavam para a divindade de Jesus. O profeta Miqueias, por exemplo, no capítulo 5, versículo 2, ele falando a respeito da vinda do Messias, ele afirmou que ele é desde os tempos eternos, ou seja, mostrando a eternidade de Jesus. O profeta Isaías também, no capítulo 9, versículo 6, afirmou que Jesus, ele é Deus, porque entre algumas verdades que ele fala ali sobre o Messias, ele aponta ali pelo menos duas que realmente identifica Jesus como Deus. Ele diz que ele é Deus forte e também que ele é o Pai da eternidade. Então veja, Deus forte, identificando a sua divindade, identificando ele como o próprio Deus, e Pai da eternidade. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus.
Então, e o próprio Jesus também tinha consciência da sua divindade. Quando a gente lê João capítulo 10, versículo 30, o Senhor Jesus ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Certa vez também, em uma reunião com os discípulos, né, Jesus faz a seguinte interrogação: quem dizem os homens que eu sou? E eles começaram a apresentar qual era o pensamento, o ponto de vista, né, daquelas pessoas que naqueles dias identificavam Jesus como um profeta, como João Batista, como Elias, enfim. Jesus se dirige para os discípulos e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E a Bíblia Sagrada diz que Pedro automaticamente abre a boca e responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então note que naquela resposta de Pedro, a Bíblia Sagrada diz lá em Mateus capítulo 16, versículo 15, que Jesus afirmou que não foi o Pai, que não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas ele diz: mas foi o meu Pai que está nos céus. Então o próprio Jesus tinha consciência da sua divindade. Os apóstolos pregavam isto. Os pais da igreja também testificavam que Jesus é Deus. O próprio Pai testemunhou por 2 vezes que Jesus é o seu Filho. No batismo e na transfiguração de Jesus, o Pai bradou do céu e disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então não há dúvida de que Jesus é Deus. Vários termos na Bíblia vai o identificar como sendo realmente o Filho de Deus. Então não deixe de adquirir, né, o AD News, né, que inclusive nós vamos trazer aqui alguns atributos, né, que identifica Jesus como realmente sendo o Filho de Deus, expressões como Filho de Deus, Filho unigênito, o próprio Jesus se identificando como o eu sou. Então, na verdade, você não pode deixar de adquirir o AD News. Leia e evangelize, mostrando que Jesus é Deus. Recado dado, e eu aproveito para incentivar você que ainda não é leitor do jornal AD News a fazer isso a partir deste mês. Cada publicação traz informações preciosas para a sua vida cotidiana e espiritual. E para ter uma edição do AD News em mãos, é só você passar na Editora Bereia, ao lado do Templo Central. Dá para adquirir também em uma congregação da EDPE, perto da sua casa. Falando em congregações da EDPE, vamos mostrar alguns dos eventos realizados pela igreja no Grande Recife, nos setores e também no campo missionário. Sou Propriedade de Cristo é a temática base para a realização de todos os pré-congressos de jovens nas áreas do Grande Recife. O da Área 2 foi realizado na congregação em Fundão, onde os jovens se reuniram para adorar ao Senhor e celebrar com alegria o seu pré-congresso. A festividade contou com a participação do grande coral da área e de grupos locais. Mais uma vez, o Senhor falou através da ministração da palavra, despertando nos jovens o desejo por uma vida exclusiva para Cristo. O mesmo sentimento foi despertado nos jovens da Área 44, que participaram do pré-congresso na Congregação Polo em Torrões de Fora, no bairro dos Torrões. Foram 3 dias em que a juventude vivenciou os momentos marcantes na presença de Deus. Batismos no Espírito Santo, renovos e conversões de pessoas foram registradas. O templo em Torrões de Fora ficou até pequeno para a multidão de irmãos e muita gente acabou acompanhando os cultos no telão em frente ao templo. Teve pré-congresso de jovens também em 2 Carneiros, na área 13 do setor 10, em Jaboatão dos Guararapes. Os jovens da área se reuniram para a 12ª edição do evento, que também teve como tema Sou Propriedade de Cristo. Dezenas de pessoas foram batizadas no Espírito Santo e 3 aceitaram a Jesus como Salvador. Em Moreno, no setor 3, a igreja realizou mais uma conferência missionária no templo matriz da cidade. Foram 3 dias de festa e em cada culto um país ganhou destaque. Peru, Guiné-Bissau e África do Sul foram as nações escolhidas. Nesses países, a EDPE mantém trabalho missionário e o desenvolvimento da obra foi apresentado aos irmãos através de uma programação que envolveu belas apresentações, clamor e despertamento missionário. E falando em trabalho missionário, nós temos notícias da missão na cidade de Lima, capital do Peru, onde aconteceu a 20ª edição do Congresso de Jovens. O evento foi realizado com o tema Jovens Cheios do Espírito Santo, com base no texto bíblico da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5 e versículo 18. Durante os 4 dias de festa, o Senhor renovou a muitos e 4 pessoas decidiram se entregar a Cristo. Agora a gente mostra um resumo do culto que marcou a reinauguração do templo da congregação em UR5 Ibura, na zona sul do Recife.
Os irmãos da área 54 estavam ansiosos para receber a nova casa de oração, maior e mais confortável. No ano passado, nós mostramos um pouco do avanço da reforma e ouvimos sobre a expectativa por um templo com capacidade para mais gente. Dessa vez, a gente voltou lá para conferir o belo resultado e também ver a satisfação dos irmãos. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, sob a presidência do pastor Ailton José Alves, inaugurou mais uma congregação na região metropolitana do Recife. Agora foi a vez da área 54, o R5 Ibura. A nova casa de oração está localizada na rua Otávio Moraes de Vasconcelos, número 80. Damos graças, meu Deus, pela conclusão e neste dia a inauguração dessa ampliação e reforma deste santuário, Senhor. Queremos te agradecer pela dedicação do teu servo, coordenador, com este grupo de irmãos e outros cujos nomes não foram citados, mas que tu os conheces, Senhor. O local já funcionava há mais de 40 anos. No entanto, com o crescimento da igreja, passou por uma grande e necessária reforma para acomodar melhor as pessoas. Em tom de satisfação, o pastor Levi Barbosa, coordenador da área, comentou o resultado da obra. Foi uma alegria muito grande. Nós não temos palavra para expressar o sentimento do nosso coração para com Deus, para com o nosso pastor presidente, de nos entregar uma suntuosa casa para que os irmãos adorem a Deus com liberdade, como sempre fizeram há mais de 43 anos que os irmãos estão aqui. Recordo-me bem quando há mais de 3 anos atrás, nosso pastor chegou aqui no aniversário do ciclo de oração e ele viu a multidão de gente que estava aqui e me fez uma pergunta, disse: irmão Levi, a casa está pequena. Eu disse: está, pastor. Ele disse: tem terreno? Eu disse: tem 15 metros para trás. Aí ele disse: vá no gabinete para a gente conversar. E aí eu orei a Deus e o pastor deu toda a liberdade, o apoio técnico pela engenharia, enviou os materiais, enviou o projeto e nós fizemos em 1 ano e 1 mês. O presbítero Wilson Gonçalves, um dos pioneiros, recorda o que mudou nos últimos anos. Eu participei da inauguração do primeiro templo e hoje nós estamos inaugurando o segundo templo. E a Bíblia diz que a glória do segundo templo é maior do que a da primeira. Então a satisfação não só minha, mas com todos os obreiros, todos os irmãos, as irmãs desta área e pioneiros, a alegria é a mesma, a satisfação é a mesma, agradecendo a Deus pela vida do nosso pastor presidente. Antes o templo tinha a capacidade para 500 pessoas. Agora passa a comportar cerca de 800. Dentre outras melhorias, a fachada foi padronizada, a acessibilidade adequada com os banheiros para PNE e rampas de acesso. A construção contou com a ajuda de vários irmãos, a exemplo de pedreiros, carpinteiros, pintores, e as mulheres ajudaram, preparando a alimentação. Rafael Gadelha foi um dos voluntários e não esconde a alegria. A alegria para mim ela é muito grande porque ela não é só minha, e sim de todos os membros aqui que fazem parte da R5, e todos comunicam uma só boca que é uma benção. Né? A gente sabe que o calor está sempre aumentando e agora cultuar num canto mais confortável, um canto onde tem ar-condicionado, o som mais melhor para se ouvir. É uma honra, é maravilhoso. O primeiro secretário da igreja, pastor Luiz Mário, destacou o crescimento da obra do Senhor em todo o estado. Nós estamos já acostumados a quase todas as semanas termos a alegria de estarmos inaugurando mais um templo, ou a ampliação, ou também o estabelecimento de novos templos. Nós temos hoje no Grande Recife ainda várias obras em andamento, que possivelmente nos próximos dias a igreja terá a alegria de participar de momentos iguais a esse, como nós estamos vivendo nessa tarde, com esse templo tão bonito, com esse templo com a capacidade muito ampliada para receber um grande número de irmãos. Deus tem acrescentado à sua igreja, como diz a sua palavra, o número daqueles que hão de se salvar. A igreja tem experimentado esse crescimento e tudo nós devemos à grande manifestação da graça salvadora do Senhor Jesus no seio da sua igreja.
É sempre bom mostrar aqui no programa a alegria dos irmãos com a inauguração de um templo novo. Graças a Deus, a igreja segue alcançando diversas localidades por todo o estado. Bom, aqui fica o nosso pedido para que você continue participando do nosso programa. Você pode mandar o registro dos eventos realizados em sua congregação para o nosso e-mail, cartas@adenews.jo.br. Também recebemos conteúdo pelo WhatsApp. O número você já sabe, é o 99468-8983. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Lá tem conteúdo interessante para você que acompanha o nosso programa, e para rever essa edição ou compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos, basta acessar a página da Rede Brasil Oficial no YouTube. Aproveite para se inscrever no canal. Lá você acompanha na íntegra todas as edições do programa. Agora, esta edição do ADNews TV está terminando. Na próxima semana, te espero com mais notícias da EDPE em todo o estado e informação de qualidade para você, além do quadro Fala Pastor, onde a sua participação é sempre especial. Eu me despeço aqui, obrigado por sua companhia. O ADNews TV volta na próxima semana. Até lá!